Realizou o pós-doutorado e foi pesquisador visitante em diversas ocasiões no Instituto Max Planck de História do Direito e Teoria do Direito, em Frankfurt, na Alemanha. Suas pesquisas têm como foco a formação multissituada de ordens normativas e seus conflitos. É organizador do livro Direitos dos Povos Indígenas em Disputa, publicado pela editora Unesp. Em seguida, contaremos com os comentários da pós-graduanda Marcela de Avelar Mascarello, a quem convido a compor a mesa. Marcela Mascarello é mestranda em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, na linha de pesquisa Direito Ecológico e Direitos Humanos. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Graduada em Oceanografia pela Universidade do Vale do Itajaí. Técnica em Geoprocessamento pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Observatório de Justiça Ecológica, UFSC-CNPq, pesquisadora do Grupo Transdisciplinar em Pesquisa Jurídica por uma Sociedade Sustentável, UFSC-CNPq. É organizadora do livro Conflitos Ambientais e Urbanos, Casos do Extremo Sul do Brasil, pela editora Evangraph. Contaremos também com os comentários do graduando Jaffe Ferreira de Souza. Jaffe é graduando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, líder do povo Sateré-Maué e membro da Associação dos CAP e das lideranças tradicionais Sateré-Maué do Rio Andirá, Amazonas, Brasil. Ao final, contaremos com uma rodada de perguntas e respostas para o palestrante e para os convidados. Em um cenário de contínua violência contra as comunidades tradicionais e povos indígenas perpetrada pela colonialidade que permeia o Estado e o direito, faz-se essencial a palestra que estamos prestes a ouvir, em que assevera-se o papel dos acadêmicos do direito em combater desigualdades, ao repensar institutos jurídicos desprendidos das garras do colonialismo, do imperialismo e das discriminações, e ao comprometer-se com assegurar a plena subjetividade jurídica de todos os cidadãos do nosso país. Sem mais delongas, convido agora o estimado professor Samuel Barbosa a assumir a palavra. Bom, muito obrigado, Tomás. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. Quero cumprimentar os meus companheiros de mesa, a Marcela e o Jafé. Quero também cumprimentar a organização. Esse é um congresso, eu penso que seja o maior congresso organizado por alunas e alunos do Brasil, né? Isso é algo notável. Isso merece ser registrado. E merece ser registrado também que se trata do 16º congresso. Num país de projetos efêmeros, né, que é o Brasil, as revistas duram 5 números, as iniciativas são muito efêmeras. 16 congressos desse tamanho, auto-organizado pelo corpo discente, é algo realmente muito importante a gente registrar isso, valorizar, né? E eu fiquei muito contente quando recebi o convite para estar aqui com vocês. Bom, o que eu quero propor, o que eu quero discutir com vocês aqui? Eu tenho o Tomás já mencionou, eu publiquei esse livro, que é um livro que eu gosto muito, tenho uma grande alegria de ter participado desse projeto, né, com a professora Manuela Carneiro da Cunha. Nós organizamos esse livro, que é um livro que é produto de um observatório que reuniu juristas e antropólogas, para monitorar, para acompanhar, né, a discussão sobre a tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. E esse grupo organizou um evento na Faculdade de Direito da USP. Nós conseguimos um parecer pro bono
do José Afonso da Silva sobre o marco temporal. Esse parecer ele tem sido usado em diversas ações, nas várias instâncias do judiciário. O parecer ele abre o nosso livro, né? Então é um livro que reúne trabalhos de juristas, de antropólogos, de representantes de movimentos sociais. Então eu vou contar um pouco dessa pesquisa para vocês, na verdade da minha contribuição, do que eu escrevi no âmbito dessa pesquisa. Mas eu não quero só repetir o que eu já publiquei, né? Então eu pensei um problema maior, que eu acho que interessa quando a gente está num evento organizado pelas alunas, pelos alunos. Então, na verdade, eu gostaria de propor primeiro para vocês uma discussão, colocar um tema mais geral, um problema mais geral, e a discussão sobre direitos territoriais indígenas, vocês vão ver que é um caso para mim, para discutir essa questão mais geral. Qual que é a questão mais geral? Bom, existe uma tese bastante trivial, bastante trivializada, compõe o que um antigo professor dessa casa, Luiz Alberto Vará, chamava de senso comum teórico dos juristas. Então, há um senso comum que diz o seguinte: a pergunta, quem interpreta o direito? Quem conhece o direito? A resposta a essa pergunta, os juristas. Os juristas num sentido mais amplo. Quem é que interpreta o direito? Quem é que estuda o direito? Quem é que cultiva e produz um conhecimento jurídico sobre o direito? Diz essa tese, os juristas fazem isso. E quem são os juristas? Aqui é juristas no sentido mais amplo. São os profissionais interpretam o direito e conhecem o direito. Também chamados operadores, né? Então, promotora, juíza, advogada, delegado, delegada, enfim, funcionários interpretam o direito. Mas também o direito ele é interpretado, ele é conhecido na universidade. Na faculdade de Direito. O professor, a professora, interpreta e conhece o direito. A faculdade, a universidade, ela tem uma relação com a profissão. Em alguns países mais, outros países menos. Né? Às vezes a universidade apenas credencia para a profissão, mas tem uma autonomia maior. Às vezes há uma confusão entre universidade e profissão. Eu não vou entrar muito nisso, não. Eu vou apenas constatar, né? Independente de onde o Brasil esteja, né, comparativamente com outros países, o fato é a universidade, o professor, a professora, produz um conhecimento sobre o direito e interpreta o direito. Então nós temos essa tese. Quem tem o monopólio da interpretação do direito? O jurista. Quer seja o profissional, quer seja a universidade, o professor. Certo? Essa é a tese. O que eu quero... A conclusão da minha fala de hoje é justamente mostrar que, para a gente entender a produção do conhecimento e da interpretação do direito contemporâneo, a gente tem que pensar para além do núcleo dos juristas. O direito... seria uma enorme distorção a gente imaginar que o significado do direito é dado apenas por esse núcleo de operadores e professores.
tem fenômenos muito mais complexos acontecendo. E isso tem um alcance muito mais amplo do que a discussão sobre direitos territoriais. Mas eu vou trazer a questão dos direitos territoriais de povos tradicionais, especificamente de povos indígenas, para ilustrar essa crítica à tese. Então, eu coloquei uma tese, todo o meu argumento é para questionar essa tese, né? Então, eu vou apresentar um caso que vai mostrar que a interpretação e o conhecimento do direito extravasa da universidade e do núcleo profissional. E, mais concretamente, né, nós vamos ver o que eu escrevi aí como mobilização da história e da memória, como é que isso repercute na produção de conhecimento jurídico. Bom, avançando. Tá? Bom, o problema da definição dos direitos territoriais indígenas no Brasil ainda é um problema em aberto. Tá? Já existem, se a gente pega números compilados por uma importante ONG chamada Instituto Socioambiental, existem 487 terras reservadas e homologadas, tem um total de 726 terras indígenas. Né? Nesse número, nós estamos falando de terras de reservas e de terras já homologadas, estamos falando de terras declaradas, terras identificadas e terras em identificação. Porque há todo um processo administrativo e judicial para se reconhecer uma terra tradicionalmente ocupada. Né? Então, há várias fases, então existem categorias de reconhecimento administrativo para essas terras. Então, tem terras que estão em identificação, terras identificadas, etc, etc. Eu quero indicar, para a gente começar a se contextualizar e se situar, 726 terras indígenas. De quantos nós estamos falando? Nós estamos falando do último censo demográfico que nós tivemos, de 2010, havia quase 900 autodeclarados indígenas. 900 mil autodeclarados indígenas. Isso corresponde a cerca de 0,5% da população brasileira. 0,5%. Interessante dizer que, desse total de quase 900 mil, cerca de 300 mil, um pouco mais de 300 mil, vivem em cidades. Então, você tem uma questão indígena no espaço urbano também, do maior interesse, que gera uma complexidade própria. Né? Nós estamos falando do que a gente sabe até hoje, de 256 povos diferentes. Comecem a se sensibilizar e observar a diversidade do que nós estamos falando aqui, da diversidade. Às vezes, na faculdade de Direito, a gente não olha para esses números, não é apresentado, e a gente não sabe, pelo menos eu não sabia até começar a estudar o tema, da diversidade de povos, de línguas. O Brasil tem, pelo menos, 150 línguas e dialetos. Então, há uma diversidade aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu indico esse site. Se vocês digitarem no Google povos indígenas do Brasil, no Brasil, não do Brasil, no Brasil, vocês vão ser levados a esse site, a uma ficha, e cada um desses ícones, se vocês clicam, Araueté, né? Se vocês clicam, aparece toda uma ficha
muito rica, produzida por antropólogos, historiadores, historiadoras. Então, cada povo que a gente conhece tem todo um conhecimento acumulado, né? E aquelas terras que eu tinha mencionado para vocês, elas já estão georreferenciadas, esse é um site riquíssimo para dar uma materialidade para o que a gente está falando aqui. Onde estão os povos? Quais são os ritos? Né? Cultura alimentar, cultura simbólica desses povos. Então, esse site traz um material, enfim, realmente interessante e rico para vocês observarem. Bom, existem disputas judiciais, diversas disputas judiciais durante o processo administrativo e para áreas já demarcadas. Tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, pareceres de especialistas, como historiadoras, antropólogas, geógrafas, juristas, são produzidos e discutidos. Esse é um ponto, gente. Em toda a discussão sobre direitos territoriais indígenas, essa é uma premissa importante do meu argumento. Em toda a discussão sobre direitos territoriais, há uma mobilização de conhecimento feito pelas comunidades e sobre as comunidades. Há uma ecologia de conhecimentos que é produzida e mobilizada nas várias fases do processo administrativo. Eu vou mostrar isso já já. E também em processos judiciais. Bom, então uma premissa que eu queria que vocês guardassem, né? E depois a gente vai voltar mais a isso. Então é essa premissa de uma ecologia de saberes que é mobilizada. Né? Um segundo ponto que a gente tem que colocar para montar o quadro é destacar o marco que foi a Constituição de 88. Né? As lutas indígenas não começam com a Constituição de 88, longe disso. Já há toda uma mobilização da maior importância no período da ditadura, que deságua na Constituinte. Agora, em termos de direito positivo, a Constituição de 88 é um divisor. É um divisor por quê? Em primeiro lugar, dedicou um capítulo específico à temática indígena. É a primeira Constituição com um capítulo. Não é a primeira Constituição a falar de povos indígenas, mas é a primeira com um capítulo. E mais do que isso, o que os estudiosos, quem trabalha com o tema e quem atua com o tema, enfatiza, é uma mudança profunda que a Constituição de 88 introduz. Até a Constituição de 88, o indígena ele era visto como uma pessoa num estágio transitório. Porque o ponto de fuga seria a assimilação do indígena. Então, se protege o indígena. O projeto positivista do começo do século era proteger o indígena até que o indígena se torne um cidadão. Se civilize, seja incorporado à nação brasileira. Então, o projeto que se tinha para os povos indígenas até 88 era um projeto de muita violência, espúlio. E quando havia as políticas de proteção, eram políticas de proteção que consideravam o indígena como num estágio, eu insisto, transitório. Ele seria assimilado, se civilizaria, etc. O que faz a Constituição de 88? Introduz um direito ao futuro.
os povos indígenas. Se a gente ler o caput do 231, o caput do 231 fala em reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças, das tradições, dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E no parágrafo 1º, fala em terras para a reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições. Por que reconhecer terras indígenas? Para garantir a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Não de modo momentâneo, percebam, mas de modo duradouro, garantindo a reprodução cultural, garantindo o direito ao futuro. E por quê? Porque diversidade importa. É valioso. Todos ganhamos. Temos 150 línguas. Temos há um conhecimento tradicional de plantas, alimentar. Diversidade importa. Diversidade merece ser defendido. Então, a Constituição de 88, ela introduz essa diferença, traz esse marco de superar um paradigma assimilacionista, na qual a condição indígena era considerada como transitória, passageira, desapareceria com a modernização do país. E a nova perspectiva, então, é do reconhecimento da diversidade, o indígena como tendo uma forma de vida com direito ao futuro. E, nesse sentido, os direitos territoriais são uma condição para a reprodução física e cultural dos índios. A Constituição de 88, ela é muito rica também, porque ela traz uma série de outros elementos para mostrar como que o tema da diversidade passa a ter um significado maior dentro do nosso direito, né? Então, eu não tenho tempo de desenvolver muito, mas se a gente faz uma leitura cuidadosa da Constituição, de um lado, parece que a Constituição está falando ainda de uma unidade, né, nacional, de um povo de pessoas iguais, que é um valor importante, né? Mas é um povo que tem uma língua oficial. Ao mesmo tempo, a Constituição traz uma série de dispositivos dando uma densidade jurídica ao tema da diversidade. Olha que interessante, o Brasil tem uma língua oficial, certo? Uma língua oficial. Tem uma língua oficial, mas no 210, parágrafo 2º, talvez tenha ficado muito pequeno para vocês, né? Está muito pequeno. No 210, parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Assegurado às comunidades indígenas também o direito de utilização das suas línguas maternas. Pena que esse slide ficou pequeno. Depois eu passo para vocês os artigos, né? Então, se vocês olharem, artigo 210, parágrafo 2º, artigo 215, artigo 215, por exemplo, 215, parágrafo 1º, nós podemos ler o seguinte: o Estado protegerá as manifestações culturais, populares, indígenas e afro-brasileiras,
e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Percebam as potencialidades de um artigo como esse, se a gente sabe usar e mobilizar, né? Então ele reconhece que há uma diversidade que contribuiu para um processo histórico de longa duração, né? O parágrafo 2º, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para diferentes segmentos étnicos nacionais. Então, o que eu quero dizer com isso? A Constituição reconhece a sociedade brasileira como diversa. Alguém pode dizer, bom, mas isso eu já sabia, isso é trivial. Mas não é pouca coisa quando a Constituição faz isso. Certo? Porque a gente ainda estuda uma teoria do Estado que fala do quê? Povo, território, soberania, não é isso? Só que o que está acontecendo no Brasil hoje, em muitos lugares, não há um território, existem territorialidades, existem territórios tradicionais. Você tem uma emergência de territorialidade tradicional. Povo, existe o povo no singular, mas existe também uma diversidade étnica, cultural, que tem repercussão na organização, por exemplo, das próprias comunidades, na auto-organização política dessas comunidades, na organização de associações. Tá? A Constituição reconhece, por exemplo, todo um conjunto de bens materiais e imateriais relativos à identidade, ação, memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Bom, preciso avançar, né? Só uma última menção. 216, parágrafo 5º. A Constituição faz menção especial à preservação de documentos e sítio detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, essa Constituição, ela não tem paralelo com o nosso constitucionalismo anterior. Primeiro modo como ela foi feita, não surgiu de um projeto de notáveis. A intensa participação dos movimentos sociais, da sociedade civil. É uma Constituição que tem suas tensões, né? Os vários lobbies conseguiram colocar os seus privilégios ali na Constituição. Isso acontece, né? Setores organizados conseguiram fazer isso, mas ela conseguiu ser refletir, né, a energia, a iniciativa de movimentos da sociedade civil de uma maneira muito interessante, né? Bom, então vamos ficar com essa premissa também da importância da diversidade, né? Existem alguns tipos de terra indígena, né? O que faz o 231 da Constituição, parágrafo no caput e no parágrafo 1º, é criar esse tipo terra tradicionalmente ocupada. Além da terra tradicionalmente ocupada, existem as reservas, que são terras doadas pela União ou adquiridas por ela, que se destinam, né, à fixação de povos, né? Então, muitas vezes a reserva é uma criação artificial, né? É diferente da terra tradicionalmente ocupada, que ela é demarcada. Existem terras dominiais, então terras de propriedades dos índios, porque tanto a reserva como a terra tradicionalmente ocupada, a propriedade é da União, a posse e o usufruto é da comunidade.
terras interditadas, então áreas protegidas para índios isolados. Eu quero explorar um pouquinho mais sobre a terra tradicionalmente ocupada. Quero falar um pouquinho mais sobre isso. O que vem a ser esse tipo de terras? A aproximação mais fácil é a definição formal, mínima, que eu posso dar. São terras de propriedade do Estado brasileiro, demarcadas em processo administrativo, para usufruto permanente e exclusivo dos índios, para garantia do seu modo de vida tradicional. Se uma área é homologada pelo Estado brasileiro como de ocupação tradicional indígena, todos os títulos de propriedade são declarados nulos e extintos. Existe indenização apenas para as benfeitorias derivadas de ocupação de boa-fé. É de se presumir as acirradas disputas nas esferas administrativas e judiciais. As disputas, não raro violentas, são particularmente sensíveis nas regiões com uma atividade econômica mais saliente. A participação de especialistas em etnohistória e antropologia nessas disputas ocorre tanto no processo administrativo quanto nos processos judiciais. A primeira fase do processo administrativo consiste na criação de um grupo de trabalho com especialistas de várias áreas que vão produzir o chamado relatório de identificação. Eu trago aqui o exemplo de um relatório de identificação de uma terra indígena que eu conheço em São Paulo, perto da cidade de São Paulo, ao sul da cidade de São Paulo, a terra indígena Tenonde-Porã, né? Isso daqui é um relatório de identificação feito por uma equipe, né, de antropólogos, historiadores, geógrafos. O que o grupo de trabalho tem que produzir? O que tem que ter nesse relatório? Vejam, não vamos perder o fio. Esse relatório está sendo produzido dentro de um processo administrativo. Tá? Então, dentro de um processo administrativo, se faz um grupo, reunindo várias áreas, que vai produzir esse relatório. O relatório tem que trazer estudos de etnohistória, estudos cartográficos, ambientais, necessários à delimitação da área. O Estado brasileiro regula minuciosamente as rubricas do chamado relatório de identificação. Então vai ter, por exemplo, discussão sobre as eventuais migrações dos povos. Como é que esses povos chegaram até lá? Qual é a filiação cultural, linguística daquele povo? Pesquisa sobre o histórico de ocupação da área. A descrição sobre os aspectos cosmológicos do grupo. Então, no âmbito de um processo administrativo, é produzido um relatório que reúne, compila um conhecimento que está disponível na universidade, porque não tem como fazer um relatório desse do zero, né? Na verdade, esses estudiosos, né, quem compõe um grupo de trabalho, conta já com uma pesquisa acumulada nas universidades. Tá? Então, se compila, se organiza um conhecimento que está acumulado e, ao mesmo tempo, se produz um novo conhecimento. Entrevistas, todo um trabalho de história oral que é feito. Muito bem. Então, coloquei as premissas. Onde que eu quero agora, então, onde que eu quero chegar com isso, né? Onde que eu quero chegar com isso? Então, para tentar agora fechar o meu argumento e depois voltar àquela tese que eu queria criticar no início. Mas vocês já estão percebendo como que eu
estou reunindo premissas que vão permitir questionar a centralidade de um conhecimento produzido apenas pelo núcleo profissional, né? Bom, sobre terra indígena, desculpem, aqui é uma foto da casa de rezas dessa comunidade, né? Ritual da erva mate. Caso da Raposa Serra do Sol, que vocês conhecem, provavelmente já estudaram, é o principal leading case para a discussão sobre demarcação de terra indígena. Foi uma demarcação contínua, o maior reconhecimento contínuo de terra tradicionalmente ocupada no Brasil, né? E o que faz o acórdão da Raposa Serra do Sol? O acórdão da Raposa introduz o que ficou conhecido como tese do marco temporal, né? O que é isso? A tese do marco temporal seria um critério de demarcação. Então, para identificar e declarar uma área de ocupação tradicional, o povo deveria estar na área na data da promulgação da Constituição. Se chegou depois, então não seria terra de ocupação tradicional. Então essa é a tese, é a regra geral da tese. O problema, uma exceção, o próprio Supremo definiu uma exceção à tese do marco temporal, que é o chamado esbulho renitente. O que é o esbulho renitente? Não é uma ocupação do passado que deixou de ocorrer por desocupação forçada. Mas é uma situação de conflito possessório que persiste até a data da Constituição. Porque, vejam bem, o tema é complexo e eu acho, nós estamos aqui, vocês serão juízas, promotoras, esse é um tema da maior importância para a gente entender como se constroem teses no direito, né? Como se constroem as teses jurídicas. E as possibilidades de interpretação e disputar o significado dessas teses. Então, a regra geral é que o povo indígena tem que estar na área na data da promulgação da Constituição. A não ser que o povo prove que há um esbulho renitente. O que é o esbulho? Ele foi expulso antes de 88, não conseguiu voltar na data, mas estava lutando para voltar na data. Olha que ônus de prova pesado para os povos indígenas. Então ele tem que provar que estava lutando para voltar na área na data da promulgação. E o Supremo disse, como nós vamos entender o esbulho renitente? De duas maneiras. Ou se há violência, luta física mesmo, para tentar voltar à área, ou se há uma ação judicial. Acontece que até 88, as comunidades não tinham legitimidade processual para iniciar a ação processual. Precisavam ser representados pela FUNAI. Bom, essa é a tese do marco temporal. É uma tese que está sendo desconstruída, né? Então, juristas, José Afonso da Silva, como eu já mencionei, né? O parecer que ele escreveu, discutindo a tese do marco temporal, essa tese, ela vai
na direção contrária ao que foi o projeto da Constituição de 88, do que foi pactuado na Constituição de 88 para os povos indígenas. E no artigo que eu escrevi e comentei com vocês, eu gostaria de assinalar o seguinte. Muito bem. Então, há um processo administrativo, com um GT que produz um laudo, que produz um relatório. Há um conhecimento de antropólogos, antropólogas, historiadoras. Como que os juristas usam esse conhecimento? Que tipo de uso que eles fazem desse conhecimento? Em regra, o uso é o uso de tomar o laudo, tomar o parecer como um meio de prova, como prova. Então, o conhecimento de outras áreas entra nesse capítulo muito específico, que é o capítulo das provas no processo. Qual que é a suposição? A suposição é a de que o juiz conhece o direito e as partes precisam provar os fatos. Me dê os fatos que eu te dou o direito. Esse é o brocardo famoso que nós estudamos no direito processual. Me dê os fatos que eu dou o direito. E como dar os fatos? Os fatos precisam ser provados. Como que se prova a ocupação dos povos indígenas numa área? O GT produz relatórios. O relatório, então, seria uma prova de um fato. Essa, digamos, é uma visão bastante dominante, inclusive no Ministério Público. No Ministério Público Federal. O lugar do laudo é no momento da prova. O que eu tenho sustentado, né, o que eu tenho defendido, é que o conhecimento etnohistórico, da antropologia, da história, da ecologia, esse conhecimento, e das comunidades, né, porque há uma pesquisa, a melhor pesquisa, ela é feita em conjunto com a própria comunidade. Tá? Essa pesquisa não serve só para a prova de fatos. O que está acontecendo aqui é um trabalho de interpretação do próprio direito. Porque vamos voltar à questão do marco temporal. Um dos temas centrais, um dos problemas centrais é saber o que é, então, a resistência. Então, se um povo indígena resiste à ocupação em 88, se eu provo que ele está resistindo à ocupação, então eu vou dizer que há esbulho renitente. Então, ou a violência física, então, violência física ou outras formas de resistência, né? Ação judicial. Então, toda a discussão passa a ser o que nós vamos entender por resistência de um povo indígena. Só que o conceito de resistência, como é que a gente vai construir e elaborar esse conceito dentro do direito? Isso não dá para fazer com as categorias exclusivamente do direito. Um famoso acórdão do ministro Vitor Nunes Leal, ele já dizia, posse indígena não é posse do direito civil. É posse constitucional. Essa é uma das afirmações mais citadas em direitos territoriais. A posse de terras indígenas não é posse do direito civil. É posse constitucional. Mas o que está fazendo? E quando a gente vai para a Constituição, o que está fazendo a Constituição? Está
reconhecendo o direito ao futuro dos povos indígenas, garantindo a reprodução física e cultural dos povos indígenas. Então eu tenho que reinterpretar o conceito de posse de modo a não inviabilizar o projeto da Constituição. O que é resistência indígena? E aí há todo um saber acumulado para mostrar que pode haver resistência, mesmo o índio que vai ser empregado, né, de quem esbulhou a terra, faz uma resistência pequena ou quase invisível. A resistência dos fracos, como dizia um importante antropólogo, Scott, há uma resistência dos fracos, né? A preguiça é uma forma de resistência. Trabalhar, mas ao mesmo tempo manter algo dos seus ritos, saber onde que os seus parentes estão enterrados, saber o nome da montanha próxima, isso é uma forma de resistência também, né? E se a gente valoriza um conceito de resistência mais amplo, o conceito de esbulho renitente, ele se torna mais evidente e mostra como que a tese do marco temporal, então a regra geral, a regra do marco temporal, ela na verdade ela está invertendo os termos, né? Porque a regra do país foi a do esbulho renitente. O que caracteriza a ocupação de terras é o esbulho renitente. Bom, enfim, meu tempo caminha para o final. Eu não sei, eu acho, talvez... E eu quero, enfim, nós vamos ter outras duas falas, depois vamos ter um debate. Então, eu dizia para vocês, esse é um evento organizado por alunas, né, por alunos. Eu acho que o tema magno para nós da Faculdade de Direito, um dos temas mais importantes é o tema de quem interpreta o direito, né? De quem interpreta o direito, quem conhece o direito. E a tese dominante no nosso campo é nós, juristas da universidade e da profissão, interpretamos o direito. Essa é a tese. O que eu quero sugerir para vocês, isso não é capaz de entender o fenômeno contemporâneo de uma relação mais complicada do direito com uma ecologia de conhecimentos. Tá? O papel do jurista, ou do professor, da professora, do estudante na faculdade de Direito, pode ser um papel de tradutor, de traduzir o conhecimento disponível em outras áreas e tornar isso produtivo para interpretar as nossas categorias. Nós não temos como trabalhar com territorialidade tradicional, interpretar termos da Constituição, com a dogmática que nós herdamos. É preciso um trabalho de tradução, que vai ser sempre seletivo, mas requer essa integração, participação com outros campos que compõem a própria universidade, né? Eu enfatizei a universidade, mas sem dúvida, que eu também estou pensando, e depois a gente vai ter falas nesse sentido, há um conhecimento tradicional, né, que é feita pela comunidade. Às vezes há uma pesquisa implicada, conjunta, da universidade com esses povos, né, com essas comunidades, e isso é do maior interesse para nós da Faculdade de Direito. Eu vou parar por aqui para não
para a gente ter mais tempo para discussão. Obrigado. Muito obrigado pela fala, professor Samuel. Convido agora a Marcela a fazer suas considerações. Bom dia. Quero agradecer muito o convite do Thomas. É uma honra estar nessa mesa com o professor Samuel, com o Jaffe. E eu acho que o que fica assim, bem forte da fala do professor é essa questão da resistência, né? O que seria essa resistência? E a gente vê que os povos indígenas no Brasil resistem há 522 anos, né? É a questão do território e essa questão da autodeterminação também, que é uma luta diária, né? Porque, apesar da Constituição ter reconhecido, né, esse direito à autodeterminação e outros instrumentos internacionais, como a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 169, terem reconhecido também esse direito à autodeterminação dos povos dizerem o que querem para os seus futuros, ainda se trabalha muito numa cultura assimilacionista, né, de querer integrar esses povos à comunidade, né, dentro dessa perspectiva colonial e colonizadora, né. Eu trabalho um pouco na perspectiva de conflitos ambientais, então eu pensei em trazer um pouco da questão do conflito da mineração com os povos indígenas. Então, essa é uma questão assim que vem da colonização, né, que é a agência colonizadora. A primeira coisa que se fez nas Américas, né, foi minerar os territórios e o genocídio indígena. E Ailton Krenak, por exemplo, diz que a gente fala na colonização como passado, só que a colonização ela está aí, né? Então esses modos eles continuam se reproduzindo. Araoz também vai trazer a questão de que a mineração ela ainda se dá nesses mesmos moldes coloniais, né? Então o uso da violência, todas essas questões, né, tanto da mineração ilegal quanto da legalizada, de forma mais velada, mas também se dá se usa das mesmas formas, né? Então, a gente também pode trazer a questão da colonialidade, né? A questão do trabalho, do gênero e da raça como formas de opressão que se dá sobre os povos e toda essa relação com a mineração, né? Especificamente sobre a mineração, a Constituição de 88 ela não permite a mineração em terras indígenas, né? Porque teria que ter uma edição de uma lei específica e teria que ter autorização do Congresso Nacional. Mas a gente sabe que acontece muito garimpo ilegal, por exemplo, e também que a mineração é uma atividade que atinge áreas extensas, né? Então, por mais que não ocorra a mineração dentro das áreas indígenas, as áreas limítrofes também influenciam aqueles territórios, né? Então, nesse sentido, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho 169, ela traz o direito à consulta prévia, livre e informada, sempre que esses povos tiverem os seus modos de vida ameaçados por ou uma mudança legislativa ou alguma iniciativa administrativa, né? Então, a mineração certamente entra nesse rol. Nesses casos, os povos indígenas eles têm direito a fazer o seu próprio protocolo de consulta, né? Então, tudo isso que o professor trouxe da questão dos antropólogos, de ter esses estudos e essa ecologia de saberes, né? Então, os próprios povos indígenas, a partir das suas representações de dentro da comunidade, eles produzem essa forma de protocolo que deve ser realizada antes do licenciamento ambiental. Mas, como a gente pode imaginar, né, esse direito ele é recorrentemente violado, né? Então, o Brasil ele é signatário, né? Ele internalizou a convenção. No entanto, diversas vezes se avança nos licenciamentos ambientais sem
realizar essa consulta. Então, como os indígenas resistem, né, há tantos anos, a gente vê a litigância estratégica também como uma forma de resistência, né? Então, a partir desse direito à consulta prévia violado, muitos povos indígenas têm judicializado esses processos de licenciamento ambiental e conseguido, de alguma forma, paralisar esses processos, que ocorra a consulta. E essa consulta, a partir de um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso Saramacca, se definiu que sempre que houver perda de território ou alguma dificuldade de acesso ao território, ao gozo desse território, eles têm direito ao veto. Então, não seria só a consulta, né? Precisaria do consentimento desses povos. Então, nesse momento que a gente vive de retrocessos ambientais, de direitos humanos e de direitos dos povos indígenas, tem diversos projetos legislativos que estão tentando, né, alterar isso e eliminar esses direitos, né? Então, a gente tem um projeto para autorizar a mineração em terras indígenas, que está em pauta, e temos também um projeto para denunciar a convenção e, assim, poder permitir o presidente a se retirar da convenção. Então, seria mais um retrocesso nesse sentido, assim, porque, além da questão da consulta, esse protocolo ele traz diversos direitos, assim, que, junto com a Constituição, eles são muito importantes para a manutenção das formas de vida das populações dos povos indígenas. Então, existem alguns casos que houve essa judicialização e que conseguiram barrar esses empreendimentos, né? Então, é uma forma de um alento, né? Uma forma de se pensar como essas comunidades conseguem resistir a esses grandes projetos de desenvolvimento, né? Então, a gente teve no Acre, a Agência Nacional do Petróleo, ela outorgou à Petrobras, na bacia sedimentar do Acre, alguns blocos para exploração de gás natural e petróleo. Só que a área não estava sobreposta a terras indígenas, mas estava a 3 quilômetros de uma TI, 7 quilômetros de outra. Eles acharam, não precisa fazer a consulta. Então, é uma exploração a partir de fracking, que é uma técnica super questionável. Então, trouxe tudo isso à tona e, com a judicialização, eles conseguiram barrar esse empreendimento. Recentemente, também, no Rio Grande do Sul, a mina Guaíba, que era uma mina que pretendia minerar carvão a céu aberto, próximo à região metropolitana ali de Porto Alegre. Também o processo de licenciamento avançou sem a realização da consulta prévia, e, a partir dessa judicialização, o processo foi barrado, eles teriam que retornar e realizar a consulta, mas, a partir disso, também a empresa retirou o pedido na agência ambiental. Então, são pequenos ganhos, assim, que podem parecer pequenos, mas para aquelas comunidades é tudo, né? Um outro exemplo também recente, esse ano, foi na Volta Grande do Xingu, no Pará, próximo à região da Belo Monte. Tinha uma empresa que queria minerar ouro a céu aberto e também não realizou a consulta prévia e não trouxe o estudo técnico tinha vários problemas, né? Então, também, principalmente também não considerando esse impacto sinérgico com Belo Monte, então também foi revogada a licença ambiental. Então, pensando nessa questão das resistências, assim, eu vejo que são muitas formas de resistência, né? Ter o JAF aqui nessa mesa hoje, certamente é uma forma de resistência que ele está aqui para ter conhecimento acadêmico, para poder lutar pelo seu povo. Os advogados indígenas têm
um papel super importante também, ir para órgãos internacionais fazer denúncias. O Juruna, no Congresso Nacional, a importância dele na Constituição que a gente tem hoje, as deputadas, né, as candidaturas de deputadas indígenas, a importância que tem para os povos indígenas, mas para nós também, como brasileiros que, né, pretendemos continuar vivendo. Então, eu acho que essas formas de resistência, elas realmente são múltiplas e que o direito ele tem que se abrir. A gente ainda tem muito esse pensamento colonial, que no direito é bem presente, né? Mas essa ecologia de saberes ela é muito importante. E essa questão de se ver o laudo apenas como prova, eu estava vindo hoje para cá conversando com meu companheiro, tem um caso lá no Rio Grande do Sul também, que teve essa judicialização, e o juiz desconsiderou todo o laudo que o Ministério Público juntou, e disse, não, eu sou de lá e eu sei que essa comunidade não é tradicional, porque eu vivi lá até os 14 anos. Então, o peso que tem, né, a decisão do juiz em relação a toda a prova do processo, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer, assim, essa contribuição mais da parte do conflito. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. Convido agora o Jaf a sua fala. Bom dia a todos. Wakse Uraen, me hawe aseng burial waktate quapa record. Uma saudação comum, não precisa ficar aí, não tem muito mistério. Uma saudação comum que nós, Sateré Maué, nós praticamos, né, na nossa comunidade, dentro de nossas aldeias. E é um prazer também estar aqui participando desse momento especial, junto com o Congresso. Sim, aí, como eu estava dizendo, é um momento especial participar aqui e estar nessa mesa de peso, né, com o professor e também com uma futura professora também. E vocês também, colegas, né, operadores do direito, que serão, quem sabe, juristas, advogados, ministros, juízes, promotores e por aí adiante. A minha fala ela vai ser no sentido de que muito se estuda dentro da faculdade, das faculdades de direito, os conceitos, né, as teorias, o conceito de direito, de justiça e lei e as suas diversas manifestações. Então eu vou trazer um pouco desse conceito, mas aplicado também ao povo Sateré Maué, né? Primeiramente, o povo Sateré Maué, ele é originário, por assim dizer, do Amazonas, né? O território Sateré Maué, ele fica entre os estados do Amazonas e Pará, né? Atualmente, esse território, essa territorialidade, ela se encontra demarcada, né? Eu vou comentar um pouco sobre isso e também vou aplicar como que de fato as fontes de direitos ela se origina, né, nas comunidades indígenas. Vale lembrar também que nós, como estudantes de direito, né, e também juristas, nós não temos esse conhecimento, né, nós não temos esse conhecimento dentro da universidade, muito pelo contrário, né, a própria história do Brasil como um todo, ele não fala, né, não respalda, não traz esse conhecimento milenar ancestral indígena, por assim dizer. Então, a gente percebe que a democracia como um todo, né, que nós conhecemos, ela se expandiu, né, do centro das extremidades para a sociedade, e ao passo que esse movimento foi sendo corporificado, foi se fundamentando, né, no conjunto estatal, mas a gente também percebe também que depois de um tempo houve o declínio desse sistema imperial, né, que entre outras coisas vinha exercendo a sua justiça e seus desdobramentos, no que nós chamamos hoje de Estado Democrático de Direito, por assim dizer, constituído. Devemos também observar que tal construção ordenamental, não somente histórica, social, mas também política-jurídica, ela projeta-se, né, e tem então uma colisão entre o poder institucionalista, organizador impositivo, doravante paradigmático,
mas também com relação ao encontro em detrimento do pluralismo jurídico, né, por assim dizer, que trata questões relevantes da diversidade, consubstanciado e imbuído pelos povos indígenas, por assim dizer, povos originários do Brasil. Nós podemos, por exemplo, caminhar entre alguns autores, que é o que vai falar o Santi Romano, vai dizer que o ordenamento jurídico ele se eleva acima dos conjuntos das normas. Por outro lado, o próprio Norberto Bobbio, né, nosso famoso Norberto Bobbio, vai dizer que esses ordenamentos eles vão encontrar guarida nas concepções de pensamento, né, os demais pensamentos. Então a gente percebe que todos esses argumentos, né, essas teorias, elas apontam para o direito estatal, né, e esse direito estatal ele vai se reverberando, se perpetuando no positivismo jurídico, né, como algo legal, né, como uma pedra angular do contrato social, né. Aí a gente pode estudar sobre os contratualistas. Mas fazendo essa prévia, né, nós percebemos que diante dessa seara, previsivelmente, nós encontramos a fragilidade do conceito de ordenamento jurídico até então conhecido e também do conceito de civilidade. Por quê? Porque há um encontro entre a ideia do pluralismo jurídico do ponto de vista indígena e também do ordenamento estatal. Ora, essa fragilidade, um dos primeiros argumentos que vai se usar e que vai tentar, né, se perpetuar por meio da imposição é taxar os povos indígenas como um povo incivilizado, um povo iletrado, um povo inclusive selvagem, e aqui a gente pode rememorar a discussão antes mesmo do tratado das capitanias hereditárias entre Sepúlveda e São Tomé de las Catas, que estavam numa discussão dizendo que os índios não tinham alma, né? Completamente um absurdo isso. Mas, por outro lado, a gente percebe também que essa crise, essa fragilidade desse ordenamento, por assim dizer, né, instituído, ele tem também a sua fundamentação, né, por assim dizer, insustentável num conceito monista, na teoria monista, e isso vai por água abaixo, porque como é que o Brasil agora pode tratar de apenas um único ordenamento, sendo que nós temos não só 270, mas 305 povos indígenas no Brasil, cada um com a sua diversidade, cada um com a sua crença, cada um com a sua língua e cada um com o seu ordenamento, por assim dizer, mas não estatal. Então, eis aqui um grande problema que nunca foi resolvido até então, mas que as universidades também estão tratando, mesmo que inédito, essa questão, né? Essa questão de que existe esse pluralismo, por assim dizer, jurídico, não estatal. Agora, por outro lado, uma consagração, né, uma grande conquista do movimento indígena foi em relação aos artigos 231 e 232, tal qual fala sobre a organização social, os costumes, as línguas, as crenças, as tradições, e aí, então, ele vai fazer uma ênfase especial aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente os povos indígenas ocupam. E mais adiante, no artigo 232, fala um pouco mais sobre as suas comunidades, as suas organizações, que elas também são parte legítimas para entrar em juízo na defesa dos seus direitos. E aqui a gente pode ter o Instituto do Amicus Curiae, que também já é a realidade, né? Inclusive, a gente tem essa pauta no Supremo Tribunal Federal, em que reconhece as organizações indígenas como parte para adentrar nas defesas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos. E não menos importante, então, a gente vai ter esses dois dispositivos, né, que vão ser consagrados em 5 de outubro de 88, que não só reverbera, né, o conhecimento ancestral, mas também processual. Ora, o que a gente percebe também é que, no que diz respeito à questão histórica do Brasil, os povos indígenas eles têm se revelado conflituosa, e não só conflituosa, mas também sanguinária. Afinal, né, todos nós sabemos, né, e se não sabem, muitos povos indígenas foram extintos, né, foram aniquilados, e com eles a sua história, com eles o seu modo de viver. Mas, por outro lado, nós percebemos que existem alguns povos indígenas que sobreviveram e continuam resistindo. E aí entra o conceito de resistência indígena, porque eles sobrevivem e ainda eles fazem jus àquilo que eles aprenderam milenarmente, né? Então, nós percebemos que esses conflitos territoriais, por assim dizer, foi uma problemática forjada, né? Parece ali que aplicaram-se, né? Foi aplicado o conceito hegeliano da dialética, de que os fins justificam os meios, mas também encontramos a égide dos interesses gananciosos, né? Colonialistas,
que encontram respaldo no direito da propriedade. E essa é uma grande verdade. E coloca em xeque, concomitantemente, os direitos territoriais, o meio ambiente, as florestas, e esta se fundamenta, né, na proteção do patrimônio. Ora, de um lado temos um vetor, que é o vetor predatório, que se fundamenta no patrimônio, mas também, de outro lado, nós temos vários outros vetores que diz respeito ao direito autóctone, os costumes, no direito originário, direito consuetudinário dos povos indígenas. Então, essa problemática ela vem se perpetuando, vem caminhando pouco a pouco e ainda não é resolvido. E hoje nós temos, então, essa realidade no Supremo Tribunal Federal, que ainda está nas mãos ali dos ministros, né, para que esse impasse possa ser resolvido, né, o quanto antes. Mas, por outro lado, a gente pode perceber também que, enquanto o Supremo ele tem esse poder, por assim dizer, estatal de decisão, de tomada de decisão, dentro das comunidades indígenas, dentro das aldeias, junto com as lideranças indígenas, há uma fonte de direito que vem sendo emanado, por assim dizer, do convívio, né? É o exemplo do povo Sateré-Maué. O povo Sateré-Maué teve o seu território invadido pela empresa Elfe-Aquitânia, né, uma empresa petrolífera, em 1980, com a ideia de extração mineral, que acarretou mortes, destruição de fauna e flora, e, sem dúvida, engendrou irreparáveis danos ao território, à floresta e também a lagos. E, diante dessa situação, né, houve também a morte de indígenas em Sateré-Maué. Tal fato, né, foi crucial para que as lideranças indígenas, não só Sateré-Maué, mas também a nível nacional e internacional, como, por exemplo, a própria COIAB, que antes não existia. O que é a COIAB? A Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e aqui nós temos países envolvidos, a França, Alemanha, Espanha, e também a antiga CAPOIB, a Coordenação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, juntamente com o CIMI, também com o CTI, o Centro de Trabalho Indigenista. Se não me engano, o professor participou também do CTI. E todas essas organizações, elas foram cruciais para fazer alianças para a busca da demarcação do território Sateré-Maué, que isso foi ocasionado em 1986. Então, de fato, né, o povo Sateré-Maué ele se insurgiu com seus direitos originários, levando como pauta para que seu território fosse demarcado. Aqui a gente pode tentar fazer um paralelo, por assim dizer, o que seria o direito processual para o Sateré-Maué. Eu vou tentar exemplificar e espero que vocês consigam compreender, porque quando houve a invasão do território Sateré-Maué, o que primeiramente foi feito dentro do Sateré-Maué com as lideranças, né? Primeiro eles reconheceram que eles precisariam agir, então havia um interesse, então, eles reuniram as lideranças indígenas Sateré-Maué, e nesse sentido, nesse conselho, né, que é um ritual sagrado deles, eles invocaram perante o seu próprio ordenamento jurídico Sateré-Maué o seu direito originário, que ele é pautado sobre a sua terra e sobre o seu território, o que eles vão dizer que seriam o Akwap Koi-Rap, ou seja, o direito de fato. Então, o Akwap Koi-Rap é o direito invocado, inerente, calcado na terra e também na territorialidade. Então, nesse sentido, esse direito consuetudinário emanado, então ele é emanado do Porantim. O que seria o Porantim? A legislação específica do povo Sateré-Maué, em que existe um guardião específico que ele pega a legislação local Sateré-Maué e ele aponta, olha, feriram esse direito nosso aqui, que é o direito da territorialidade. Então, a partir dessa invocação, né, o Porantim, então, ele começa a agir e ter essa ideia de exercício do poder soberano, que seria a invocação do direito para com o ordenamento jurídico Sateré-Maué em detrimento do ordenamento jurídico brasileiro. Então, nesse sentido, a gente verifica que essa ritualística, por assim dizer, esse contexto processual, que é que a gente vai tentar verificar, né, o processo diante do Código Civil, o processo diante do Código Tributário, enfim, é uma forma de saterização, ou seja, uma forma de fundamentação, de invocação do direito e para fazer valer aquele exercício do direito. Então, nesse sentido, né, o povo brasileiro, o governo brasileiro, o sistema estatal, ele não teve outra escolha, né, através do executivo, então, e logrou êxito em demarcar a terra indígena de Iramarau em 1986. Na época, os conflitos foram cessados e os Sateré-Maué também foram indenizados
pelos danos, né, que a empresa Afectane forjou naquele momento. Então, nesse sentido, aqui nós já podemos entrar em uma discussão, né, claro, um pouco mais distante do processual, mas de precedentes específicos de que a questão do marco temporal, de dizer que os povos indígenas só estariam presentes a partir de 88 no seu lugar de origem, é completamente inconstitucional. E, por outro lado, também ele vai em desencontro, né, com os interesses indígenas, porque quando os povos indígenas eles não estão em locais específicos, seja por órgão, seja por contexto histórico, político, filosófico, inclusive também, e não está nas doutrinas jurisprudenciais do direito, fica muito difícil alguém julgar, pegar precedentes para fazer um julgamento prévio, certo? Então, nesse sentido, o povo Sateré-Maué, ele fez valer de fato o seu direito consuetudinário, demarcando a terra indígena de Iramaral. E em seguida, então, a gente pode perceber que o Brasil ainda, diante dessa situação, e daí agora eu já estou caminhando para o final, o Brasil, nesse sentido, ele ainda a passos lentos, né? Apesar do sistema que nós temos hoje, esses moldes, ainda ele consegue escrever a história a passos lentos com sangue indígena. E isso precisa ser corrigido. Nós sabemos, e isso é realidade, dentro das universidades, é preciso urgentemente conscientizar que os povos indígenas estão presentes, estão existentes também, cada um com seu costume, língua e tradição. Mas não só isso também, os povos indígenas são 305 povos atualmente, e eles têm exercido o seu direito de fato, o seu direito originário sobre o local que estão, né, sobre a sua territorialidade, sobre o seu costume e sobre a sua tradição. E os cursos de direitos, né, no Brasil como um todo, precisam estar atentos a esse tipo de conhecimento milenar, que é mais do que um corpo vivo. E nós, estudantes, né, pesquisadores, juristas, temos que ter acesso a esses ensinos ancestrais dos povos indígenas. Os operadores dos direitos, os juristas precisam ter um pouco mais de atenção em relação a esse conceito de direito, como que ele se forge, como que ele se inicia e como que ele tem origem, né, do ponto de vista indígena, e que esse direito ele não só nasce, por exemplo, no conhecimento ocidental, mas também no conhecimento indígena do povo brasileiro, dentro das aldeias, dentro das comunidades, entre os conselhos de anciões e também, inclusive, entre as formas de aprendizagem dentro da aldeia. É nesse momento em que se origina o direito consuetudinário, que está enraizado no ordenamento não estatal. E, para finalizar, né, dizer que nós, os guardiões da floresta, por assim dizer, como somos conhecidos, nós somos os pontas de lança que estamos abrindo caminho para os que virão futuramente. E não só isso, né? Nós também somos pontas de flecha, no sentido de que nossos antepassados nos passaram esses grandes ensinos, e é nosso dever também proliferar e seguir o caminho que nos foi designado. Porque nós, povos indígenas, somos uma sociedade, né, por assim dizer, nós somos um coletivo, nós somos um conselho que somos organizados, né, altamente organizados, com valores éticos, morais, político-social, e que há um embate entre o conhecimento ocidental e também no que diz respeito à ganância, né, do homem como um ser corrompido, por assim dizer. Há de se pensar que os registros que ficam dentro da universidade, né, de todo esse conceito, há de se lembrar que os registros da universidade que ficam dentro da pesquisa acadêmica, elas servem para conscientizar não só a sociedade, mas todos os estudiosos, né, a sair da ignorância até o momento de tomada de decisão, e assim contaminando, né, o universo científico para o bem viver. Nesse sentido, né, as universidades elas ganham respaldo e grande legitimidade quando começa-se a dimensionar o respeito à sociedade e também em relação aos povos indígenas. E nós, povos indígenas, assim como qualquer outra pessoa, qualquer outra família, qualquer outro ser vivo, né, por assim dizer, nós acreditamos que o diálogo e o respeito ainda continuam sendo o melhor caminho para a manutenção da equidade e da justiça, e que ecoa, né, em fazer aquilo que deve ser feito para um futuro extraordinário, não só para o Brasil, não só para os povos indígenas, não só para o direito e não só para a vida acadêmica, mas para nós quanto humanidade. O Waco Cessa.
Muito obrigado, Jaf, pela fala. Agora a gente vai abrir para perguntas. A Nath e o Gustavo estão ali com os microfones. Então, quem teria alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Marina, eu sou doutoranda da UFSC, inclusive fiz um seminário com a Marcela sobre mineração em terras indígenas, muito legal, Marcela, te ver aqui representando a pós-graduação da instituição, junto com a Ellen também, que está por aqui. Oi, Ellen. Muito obrigada pelas falas, foi uma manhã muito proveitosa, muito importante a gente falar sobre esses assuntos na universidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Samuel. Ele falou muito sobre mobilização da ecologia de saberes, e me identifiquei muito com essa terminologia, inclusive vai me ajudar muito nos meus estudos. Professor, eu gostaria de saber como a mobilização da ecologia de saberes pode sobreviver quando forma jurídica e forma estatal atuam para a valorização do valor, para a expansão de fronteiras e para a exploração dos recursos naturais. Não sei se deu para entender a minha pergunta. E, claro, os outros componentes da banca, caso queiram se manifestar. Muito obrigada. Tem mais perguntas para a gente já fazer de uma vez? É a Aline? Marila? Marina? Então, obrigado, Marina. O tema é bem complexo mesmo, né? A pergunta que você coloca ela é bem complexa e eu começaria dizendo o seguinte: para mim um ponto importante na minha fala, no meu argumento, foi dizer que é o próprio direito brasileiro, é o próprio direito positivo brasileiro, a começar com a Constituição, não é? Que abre para o tema de proteção de uma diversidade étnica, cultural, não é? E, portanto, desses outros saberes tradicionais e saberes das ciências sociais, né? que se dedicam a isso. Quer dizer, muitas vezes vai ter conflitos e tensões, né, entre não só o direito brasileiro e o funcionamento de instituições brasileiras. Vai ter tensões entre o direito e as instituições e reivindicações e mobilizações que surgem, digamos, da base, né? Muitas vezes vai ter tensões, e tem, mas... Então, realmente estou de acordo que existem essas tensões. Mas o que eu quis sugerir é que é o próprio direito brasileiro, e mesmo o trabalho de algumas instituições, porque o GT aqui de identificação, é uma criação do direito administrativo no âmbito da FUNAI. Isso é um órgão do Estado. Então, existe um conhecimento que é produzido pelos próprios dispositivos do Estado. Olha que interessante. E esse é um campo... o que eu estou querendo sugerir é o seguinte: não se trata de pensar o próprio Estado e as suas instituições e o seu direito como algo homogêneo, né, e unitário.
O que uma antropologia do Estado já mostrou é que o Estado ele se compõe de órgãos, pessoas, relações, redes, que não formam uma unidade, muitas vezes há contradições que podem ser exploradas, né? E o direito tem essas aberturas, né? Então, por exemplo, toda a palavra reconhecimento, né? Então, o Estado reconhecendo, o direito reconhecendo, se a gente pegar só esse termo, que tem um uso filosófico do maior interesse, né? Porque reconhecer não é criar aquilo, né? Então é assumir que já existe algo. Então o reconhecimento de um conhecimento tradicional pelo Estado e pela própria Constituição, isso é muito potente, né? Então eu acho que essa é uma mensagem, assim, né? O próprio direito, o Estado, com as suas contradições, estão em tensão, né, mas existe também essa abertura pelo próprio direito, né, pelo próprio direito. Enfim, é uma tentativa. Essa é uma não dá para. A tua pergunta é muito complicada. Eu precisaria mais tempo e elaborar um pouco mais, mas seria um ponto de partida para lidar com ela, né? Bom, enfim. Alguém teria mais alguma pergunta? Maria? Oi, tá dando para ouvir? Tá. Bom dia, quero agradecer também, reiterar o agradecimento da colega, foi uma palestra muito elucidativa. Minha pergunta vai direcionada para você, perdão, eu esqueci seu nome, eu acho que é Jaffe? Tá. Bom, basicamente a gente tem um contexto atual que é extremamente problemático, onde o Estado tem se mostrado negligente com as populações indígenas, seja pelo atual presidente da FUNAI, seja o caso do Zé Yanomami, como a gente está vendo que está sendo pouco mediatizado, pouca atenção tem sido dada para esse caso. Não só esse caso, questão do estupro, né, do sumiço da aldeia, da comunidade inteira, mas também os casos que tiveram de malária, de como o Estado se negou a prestar o auxílio para essa comunidade. E eu queria saber, diante de todo esse cenário de caos, qual seria a perspectiva interna das comunidades indígenas hoje? Qual que é o seu nome? Maria Eduarda. A sua pergunta é interessante porque ela toca numa questão que desde muito tempo, na verdade, as comunidades indígenas ela têm se mobilizado, sabe? Aparentemente, a sociedade e, por exemplo, o poder judiciário, os três poderes, executivo, judiciário, eles desconhecem completamente essa realidade, sabe? E quando isso acontece, me parece que é como se fosse um pretexto de não conhecerem realmente e que eles não estão dispostos a procurarem, né, ingressar um pouco mais dentro das comunidades na tentativa de verificar quais são as suas demandas. Mas, nesse sentido, dentro das comunidades indígenas, por exemplo, o exemplo da Covid-19 foi o que aconteceu, né? Muitas mortes e por aí vai. Uma das comunidades indígenas, né, no Amazonas ali que menos sofreu mortes assim por estar mais, né, dentro da floresta, por assim dizer, com todo o seu conhecimento ancestral, tradicional e milenar, eles conseguiram de certa forma fazer com que o conhecimento deles fossem repassados, sabe, através dos conselhos dos anciões, que a gente costuma dizer, que é o Akwap Koi Rab. Eles conseguem, então, se reunir entre eles e fazer, vamos dizer assim, uma circular interna, que é para nós entendermos aqui, uma circular interna. E, a partir dessa circular interna, mobilizar, né, as lideranças e as comunidades indígenas
Por exemplo, o povo Sateré-Maué, ele é delimitado por 2 rios. O primeiro rio é o Andirá, e nele comportam 80 aldeias nesse rio. E o outro rio é o rio Marau, e nesse rio comporta 60, né, mais de 60 aldeias. E a total dessa população, né, do Sateré-Maué é de mais de 18 mil indígenas, né? Então, nesse sentido, há uma mobilização internamente de que eles passam essas informações, conversando com as lideranças, com aqueles que são os pontas de flecha que eu falei, e também eles trabalham conjuntamente dentro dos seus territórios, que são os guardiões da floresta, eles ficam nas bordas, só que ali há um conflito muito grande, porque quando se diz em conflito de interesses, né, conflitos territoriais, é que nas bordas, nas fronteiras, é que funciona, né, a grande questão, que estão os madeireiros, os grileiros, e aí, quando estamos diante dessa situação, a gente vê, então, o executivo ali tentando, a qualquer custo, passar projetos de leis para mineração, para grilagem, e isso incita nas bases essa violência, sabe, não só contra os indígenas, mas porque também o grileiro ali, ele também é uma família, ele é um ser humano, sabe? E aí, nesse sentido, o Brasil, né, como um todo, seu ordenamento, o seu modo de ver, a sua justiça, por assim dizer, não consegue alcançar profundamente, né, esse conhecimento e tentar resolver. Então, nesse sentido, os Sateré-Maué, eles têm uma ritualística que eles costumam dizer que é o ritual do Uará. O que significa isso? O ritual do Uará. Eles chamam as grandes, né, as mulheres, por exemplo, o pajé, o cacique, e eles montam uma grande assembleia. E quando eles montam essa grande assembleia, eles vão fazer a tomada de decisão, mas não é aquela tomada de decisão impositiva, é em consulta, né, em comunidade. E isso se reverbera, por exemplo, na consulta prévia, livre e informada. Então, é ali que funciona o conceito dos protocolos, os conceitos, né, da sua organização em si e os encaminhamentos que eles vão executar. Então, nesse ritual do Uará, eles pegam uma cuia, né, uma cuia grande, e aí eles ralam o sapó, que é o Guaraná. Então, quando eles começam a ralar, eles começam a conversar sobre aquilo, sobre aquele assunto específico. Exemplo, hoje nós vamos plantar grandes roçados, ou hoje a gente vai beneficiar tal família para a construção da sua casa, e tem uma mulher específica que é uma anciã, que ela fica ralando o sapó. É como se fosse um registro, sabe? É como se fosse o escrivão ali, que está ali naquele momento digitando tudo, só que na verdade está sendo no tempo e no espaço, porque essa é a forma que eles veem de registrar a história. Então, quando ela pega aquela cuia e começa a ralar com um dente de pirarucu, com a língua de pirarucu, inclusive, pega a língua de pirarucu, pega o Guaraná e começa a ralar, então eles estão fazendo o ritual do Uará, né? Então eles dizem assim, Mihaui, Asian, Borereal, Aku, Tatiquapo. Ou seja, o direito está sendo feito aqui, a gente precisa executar. E o que a gente diz não volta atrás, porque o povo Sateré-Maué é um povo verdadeiro. Ele jamais vai dizer uma coisa que vai descumprir, sabe? E agora no direito a gente tem essa ênfase de que, não, mas é conforme a interpretação. Beleza, cada um tem a sua interpretação. Mas do ponto de vista Sateré-Maué isso não funciona. No momento em que você está ralando ali, fazendo o ritual do Uará, o que está decidido ali, em coletividade, obviamente, vai ser executado. Então, nesse sentido, internamente, esses protocolos, né, essa formação do direito, que a gente diz que não só o Estado como um todo é a fonte de direito, mas dentro das comunidades, então isso se perpetua, né? Então, a partir desse momento em que isso acontece, não só no Sateré-Maué, o Sateré-Maué é só apenas um dos povos, são 304 povos que também se organizam de outras formas, né, completamente diferentes. Então, é assim que a informação, né, e as tomadas de decisões, elas acontecem dentro das universidades, quer dizer, dentro das comunidades. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Teríamos mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui. Eu sou a Ellen Diogo, sou mestranda daqui da casa, da UFSC, é um prazer estar aqui.
Eu achei perfeita essa mesa, gostei muito de algumas ponderações do professor. Tenho uma pergunta para o senhor, já diretamente, para falar. Então, professor, eu achei muito interessante que o senhor falou que o nosso papel na academia é um papel de tradução, né? Então, alunos, professores teriam esse papel de tradução. E vendo a fala do colega, perdão, o nome ali do... Jafé. Como? Jafé. Jafé. Do Jafé, falando sobre um pouco do como é esse direito interno. Então, eu lhe pergunto assim, diante de tudo que a gente tem acompanhado, dos desafios que é a questão, né, das comunidades indígenas e tudo que vivem, das experiências que a gente tem sido noticiado, e a gente sabe o quão é desafiador as lutas indígenas no Brasil, como que a gente faz, né, ou a gente auxilia essa tradução, tá? De forma pautando um pouco, porque a hermenêutica jurídica talvez não de certa forma, não dá conta de algumas questões, trazendo outros conflitos também dentro dessa questão do direito indígena, né? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Qual seria um caminho que nós pudéssemos pensar, né? Tentando, prioriamente, romper com a colonialidade do poder, né? Do ser e do saber, que é instalada dentro das instituições, a gente sabe, muito por um contexto histórico, né? Então, como que a gente daria conta de fazer essa questão? E para a Marcela, que é minha colega, eu tenho muita honra de dividir os espaços com ela, a pergunta também estendida seria que, no processo de mineração, né, e todo esse, como o professor fala sobre essa questão que o nosso papel seria de tradução, qual seria o encaminhamento que a gente poderia estar discutindo, estar pensando dentro da academia, né, enquanto estudantes, né, acadêmicos de direito, e enquanto juristas, né, independente da área de cumprimento do direito, eu acho que é importante a gente estar pensando. E, para finalizar, para o colega, eu gostaria de dizer o seguinte, que para mim é muito importante, eu acho que para todos nós é muito importante a gente ter um saber indígena compondo a mesa, falando a partir do seu olhar, da sua experiência, da sua vivência indígena. Muito bem feita a pergunta da colega, né? Porque é importante a gente saber como que as coisas internamente acontecem, são pensadas, e como que né, a questão do direito indígena, tendo em conta a questão da ancestralidade. Então, o que eu queria te perguntar e deixar uma reflexão dentro do direito, o que tu vê, qual seria a nossa contribuição, né, para que cada vez mais a gente pudesse estreitar essas lacunas que são muito vigentes e muito aparentes, né, dentro da questão do direito com a questão do indígena. Obrigada. Pode começar por você, Marcela. Oi, Ellen, obrigada pela pergunta. Eu vejo assim que o direito ele não é dado, né? Ele é uma conquista, principalmente o direito dos povos indígenas. Ele é uma conquista de muita luta e resistência. Então, eu acho que muito mais a gente aprende com eles do que a gente pode trazer, né, algum auxílio nesse sentido do direito na resistência da mineração. Mas eu acho que o nosso papel seria esse de se colocar ao lado, de auxiliar de forma técnica, de trazer, né, a partir de alguma consulta, alguma questão, algum conhecimento, para que dentro dessa forma de Estado a gente possa contribuir nessa resistência, né, e pelos territórios indígenas. Mas também a gente tem que ver que muito desses direitos surgiram da luta mesmo, né? Então a gente vê que tanto a Constituição quanto a OIT, elas são reflexo dessas lutas, né? Então eu vejo que os povos indígenas eles têm muito isso apropriado e geralmente são eles mesmos que evocam, sabe? Muitas vezes é o Ministério Público que entra com a ação, mas já tem vários casos, né, de advogados indígenas, da PIB, e também o Ministério Público é provocado pelos povos indígenas nesse sentido, né? Então, eu acho que o nosso papel seria realmente de se colocar ao lado
na luta, assim, saber de qual lado a gente está e, a partir do conhecimento que a gente tem e, né, dessa... quando provocados, né, poder contribuir. Ellen, é isso aí. Obrigado pela pergunta. Então, como fazer a tradução, né? Como realizar isto? Bom, eu começaria... eu teria que enfocar onde, né, que nós estamos falando. Existe a tradução que acontece no âmbito da profissão e a tradução que acontece no âmbito da universidade, né? Para pegar aquela distinção do início da minha fala. Então, no âmbito da profissão, eu acho que já existem boas iniciativas. Então, o Ministério Público Federal e a ABA, né? A Associação Brasileira de Antropologia. Eles têm uma colaboração já há bastante tempo. Então, essa tentativa de conhecer uns aos outros, né, as áreas, e buscando construir ferramentas, guias, conceitos, né? Você tem uma acumulação aí do maior interesse. Eu acho que seria o caso de buscar um mapeamento, né, conhecer melhor essas iniciativas e explorar, né? Então, esses acoplamentos no âmbito das profissões. Nesse caso, é MPF e a ABA, que no fundo é a universidade, né? Então, é a profissão e a universidade juntas. Com relação à Faculdade de Direito, que é de onde eu falo, né? Eu não falo da aldeia indígena, não falo do Ministério Público, sendo do Ministério Público, eu falo como um acadêmico, como um professor da Faculdade de Direito. O que eu destaco? A Faculdade de Direito, ela tem uma posição, não só no Brasil, em outros países também, ela tem uma posição que é chamada de um duplo vínculo. Ela tem um vínculo com a profissão e tem um vínculo com a universidade. Então, ela prepara para a profissão, né? Prepara para a profissão. Então, por exemplo, um aluno, uma aluna, para ser um juiz, tem que ser bacharel em Direito. O advogado, para fazer o exame da ordem, tem que ser bacharel em Direito. Então, a faculdade credencia para a profissão, mas não só isso, a faculdade produz um conhecimento para a profissão. O conhecimento jurídico extravasa em muito do que é produzido na faculdade. Há um conhecimento que é inventado no escritório, nos tribunais. Tem um conhecimento dos tribunais, né? É a jurisprudência do ponto de vista cognitivo, né? Não é só decisão. A jurisprudência é um conhecimento produzido no tribunal, né? Então, o conhecimento jurídico extravasa da própria Faculdade de Direito, está em outros lugares, mas enfim, então tem esse primeiro vínculo. A faculdade prepara para a profissão. Só que a faculdade está na universidade. E isso é algo que a gente tem que valorizar. E valorizar de que modo? Como eu entendo isso? Estar na universidade significa que a Faculdade de Direito pode se beneficiar de outros saberes que estão produzidos na faculdade. E a Faculdade de Direito pode fomentar esse diálogo e produzir, pelo menos, ruído para a profissão. Eu acho que empobrece se a Faculdade de Direito só olhar para a profissão. Essa é a vocação da Faculdade de Direito, claro. Mas a Faculdade de Direito tem que criar ruído, tem que provocar, questionar o tempo todo as nossas categorias, né? Isso é o papel da Faculdade de Direito na universidade. Senão eu não precisaria estar na universidade. Eu poderia ter eu poderia preparar para a profissão sem estar na faculdade, sem estar na universidade. Isso foi uma escolha histórica. E a gente tem que aproveitar essas consequências. Então é assim que eu vejo, e aí eu teria muito mais. Isso seria um tema para uma outra fala mais longa. Eu acho que a tradução que acontece na universidade, aqui a gente tem um locus privilegiado, né?
Porque você tem o antropólogo, historiadora, historiador, enfim, que estão produzindo conhecimento. Isso pode ser trazido para a faculdade de Direito. Aí alguém vai dizer, bom, isso daí ajuda para a profissão? Se atrapalhar, está ótimo, porque tem que atrapalhar, tem que criar ruído, porque os desafios são muito grandes. Como é que eu interpreto o artigo 231 da Constituição só com a dogmática que nós herdamos? Não tem como. Porque você tem os termos ali, são termos que pedem uma tradução. Como é que a gente todo o campo do direito socioambiental, essa é a verdade, né? Todo o campo do direito socioambiental, você demanda um trabalho de tradução, enfim, da maior importância, maior relevo. Acho que estendi muito. Obrigado. O professor estava falando, lembrei de duas questões e queria comentar. A primeira é que eu poderia falar como estudante de direito, né? O meu sonho, por exemplo, se fosse pensar, era ser juiz, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, beleza, sonho de qualquer estudante de direito, por assim dizer. Mas também eu tenho que pensar com o viés também de liderança indígena, por exemplo, que já é um outro conceito. Como que agora eu consigo ter uma formação no curso de Direito, por exemplo, quem sabe cursar um mestrado, doutorado, e depois poder ajudar a comunidade, por exemplo, do ponto de vista de um cargo público, ou retornando para a aldeia e beneficiando o povo com esse saber, por assim dizer, porque são dois saberes aqui. Nós temos o conhecimento indígena, né, Sateré Maué propriamente dito, e tem o conhecimento não indígena, né, então, caminhar entre esses dois mundos, né, são completamente diferentes, e ainda você se perder no meio do caminho é pior ainda. Então, o grande desafio, talvez, né, que se tem para a universidade como um todo é criando, né, debates dentro da universidade, trazendo esse contexto, né, trazendo esses saberes milenares e as suas formas de manifestação, né, de como que o direito, então, como que o ordenamento, como que o pluralismo, né, existe dentro das comunidades, desses povos. Então, trazer esse debate para dentro da universidade e criar grupos de estudos, quem sabe, fazer palestras. E a exemplo, né, tipo de exemplo, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre que eu cursei, eu tive uma disciplina de História do Direito. E nessa história do direito, né, muito se falava no direito romano, ius comune, ius gentium. O cara martelava bastante sobre isso. Falei, mas não é bem isso também, né? Como é que os caras não conseguem contar algo, né, a partir do direito aqui da América? Nossa, não faz sentido nenhum. Então, quer dizer, martelavam muito sobre esse direito, né, direito romano, medieval e por aí vai. Então, estar aberto, né, eu diria assim, estar aberto a esse conceito, a esse entendimento de que os povos indígenas, eles têm o seu ordenamento próprio, eles também têm as suas fontes de direitos que são forjados dentro das comunidades, que pode ser trazido também para a universidade através dos debates, dos grupos de estudos, e ali, então, há esse diálogo, né, entre comunidade indígena, entre povos originários e universidade também, né. Na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tentou criar ali um GT específico, um grupo de estudo do direito, ainda não se consolidou, mas tivemos monitoria com alguns estudantes indígenas, até porque a presença de estudantes indígenas na faculdade de Direito ela é mínima, quase nada. Eu, por exemplo, estou há 5 anos na universidade, estou me formando, e tem apenas um representante indígena do povo Krenak. Não existe mais estudantes assim que têm interesse para trilhar esse caminho, né? Então, enquanto não tem os indígenas, temos também nossos amigos, parceiros, outros operadores do direito, estudantes, pesquisadores, que podem fazer também essa contribuição, né, essa aliança com os povos indígenas. Eu agradeço imensamente, professor Samuel, Marcela e o Jaf, pelas falas. Então, a gente encerra aqui essa mesa. Nós retornamos às 2h com a palestra sobre Direito do Consumidor, do professor Antônio Carlos Morato. Muito obrigado pela atenção.